Tu és digno de honra, glória, Senhor. Tu és digno de todo louvor, ó Pai. Todo louvor, Senhor, é para Ti, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, venha compreender, Senhor, a importância do ato de celebrar, ó Deus. Que possamos celebrar a Ti, Senhor, com canto, com júbilo, Senhor, com louvores, com adoração, Senhor. Que possamos festejar, Senhor, as grandes coisas que o Senhor tem feito, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, aleluia. Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém? Pode se assentar, né? Momento maravilhoso, né, queridos? Momento de celebração, momento de júbilo. E eu louvo a Deus por esse mês de dezembro. Esse mês nós teremos 5 terça-feiras, viu? Então tem mais 2 terça-feiras aí para a gente poder celebrar, para a gente poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sabe, queridos, eu sei que não é fácil. E não vai ser fácil não, viu, queridos? Ontem nós estávamos no culto na pastora Ana, um culto de festa. E pastora Ana, Deus usa muito a vida dela para profetizar. Ela já profetizou sobre a minha vida. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Para mim, o que qualifica um profeta é a profecia. E muitas vezes nós queremos coisas boas, né? E quando o profeta, ele profetiza algo que nos coloca medo, preocupação, a gente muitas vezes não quer aceitar. E ontem a pastora Ana estava orando, ela profetizou várias coisas lá maravilhosas, mas teve uma profecia que ela fez que me chamou a atenção. Deus usou a vida dela para poder falar naquele lugar que o próximo ano não seria um ano fácil para a igreja. Não seria um ano fácil para a igreja. Sabe, queridos, e eu louvo a Deus por isso. Porque nós, queridos, temos que entender que Deus, Ele já nos deu a capacidade de nós conquistarmos as maravilhas dEle. O que nós temos que fazer, queridos? Nós temos que fazer, colocar em prática. Eu vou ler aqui um salmo antes da ministração, porque a gente está com um tempinho bom para ministração, mas eu quero ler o Salmo 126. 126. Eu vou estar lendo aqui na versão, Felipe, deixa eu ver qual versão que é. É na nova versão internacional da NVI que eu vou estar lendo. Mas depois a ministração eu vou estar ministrando na NVB. Mas o Salmo 126 eu vou estar lendo nessa versão. Presta atenção, queridos, a palavra do Senhor. Olha que salmo maravilhoso e o entendimento que esse salmo nos dá. Por isso que nós temos que tomar uma decisão das nossas vidas. Nós temos, queridos, tudo. Nós temos tudo para sermos felizes. Tudo. Nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. Nós temos a palavra dele que nos instrui. Nós temos os profetas que nos alertam. E fora isso, queridos, a gente tem as previsões, né? As coisas que vai acontecer. Se a gente ficar em silêncio, prestar atenção, a gente sabe. Às vezes Deus falando, não vai por esse caminho não. Esse caminho é perigoso. E Deus avisa, viu, queridos? Deus avisa, sabe? E eu vou falar para você, queridos, todas as decisões erradas que eu tomei na minha vida, que eu sofri depois que eu estava na presença do Senhor, Deus avisou para mim. E o que eu amo Deus, queridos, o que me faz amar cada vez mais Deus, é que Deus, Ele nos avisa, mas Ele não nos obriga a tomar a decisão certa. Ele nos dá a liberdade de escolher. Então por isso nós temos que tomar cuidado. Eu vou ler um salmo aqui, queridos, que provavelmente ele foi escrito depois que o povo saiu do cativeiro e voltou para a terra prometida. Sabe, mas por que eles foram? Porque eles se afastaram do Senhor. Por que nós sofremos? Porque nós nos afastamos do Senhor. Olha só o que a palavra de Deus diz, que diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como Ele enche os leitos dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegrias, colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sabe, queridos, quando eu olho para esse salmo, e eu olho para o povo de Israel ficando alegre por algo que aconteceu na vida deles, algo que eles já tinham, eles tinham a possibilidade de nunca se tornar escravo. É a mesma possibilidade que nós temos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós saímos do mundo de trevas, no mundo de tristeza, no mundo de dor. Nós temos toda a possibilidade do mundo para não voltar para isso, né? E por que o povo de Israel sofreu? Por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões. E por que nós sofremos? Por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões. Sabe, queridos, eu tenho 2 filhas, e eu converso muito com essas filhas. Converso com a pequenininha, eu já converso com ela. Com a pequenininha eu já falo, ó, cuidado, é errado. Ah, pastor, não entende. Entende, queridos, entende. Sabe? Eu não quero deixar para educar as minhas filhas, eu ensinar elas a fazerem as escolhas certas, depois que elas chegarem na fase da adolescência, da juventude. Não, aí já é tarde demais, né? Por que eu ensino ela a fazer as escolhas certas? Porque ela sempre vão ter a oportunidade de fazer as 2 escolhas, sempre. E uma coisa que eu ensino para elas é o seguinte: o papai, ele vai ensinar, assim como Deus nos ensina, mas a decisão vai ser sua. Eu não vou poder interferir nas suas decisões, sabe? E nós temos que entender isso, queridos. Deus, a vontade de Deus é que haja alegria. A gente serve um Deus, queridos, que constantemente Ele quer ver celebração no meio do povo dele. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós vivemos num período, queridos, de tempo, que nós vivemos numa depressão, né? Você está num culto, é muito mais fácil você chorar do que você rir. É muito mais fácil você parar, orar, ai Senhor me ajuda, do que você, Senhor, obrigado, Senhor me dê força. E é por isso, queridos, que a Bíblia constantemente fala para nós nos alegrarmos, para a gente poder enfrentar essa depressão que nos atinge, que sempre atingiu a humanidade. É muito mais fácil, queridos, a palavra de Deus te levar a chorar do que te levar a sorrir. Por exemplo, tem pastores que começam a pregar, você já percebe, ixi, o culto hoje vai ser um chororô. Aí todo mundo chora, e aquele choro, e daqui a pouco você não escutou nada a ver com a palavra de Deus, e no final as pessoas falam, ai, Deus falou tanto comigo. Falou nada. É porque você foi pego em emoção. Você acha que Deus falou com você, mas Deus não falou. Você quer ver, queridos? Porque Deus, quando Deus falar com você, você vai sentir o seguinte: você vai sair daqui, queridos, como se fosse um leão, falar, hoje eu mudo a minha vida. Deus falou com você. Agora você entrou chorando, saiu chorando, Deus falou com você, não teve mudança. O culto mexeu com as suas emoções, é diferente. Eu, como pregador, eu não estou aqui para mexer com a emoção do seu ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e fazer você tomar as decisões corretas na sua vida, sabe? Você tirar da sua vida tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo que te causa tristeza, tudo aquilo que te causa dor. Às vezes você fica preso, né? Não quer consertar a sua vida, você fica preso nesse pecado, você está perdendo tempo. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi, que na obra do Senhor a gente tem que ser rápido para resolver as coisas. A gente tem que ser rápido para tomar as decisões. Por quê? Porque senão a gente perde tempo e a vida passa, e passou 1 ano e 2 anos. Ah, por que nada aconteceu na minha vida? Porque você não faz nada. Você fica tentando naquilo que é errado. Ai, pastor, mas eu não tenho força. Tem sim, é que você não quer. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver que o quê? Que a celebração, ela anuncia a presença de Deus. O povo de Israel, Josué, quando ele foi tomar Jericó, o povo, queridos, que foi na frente foram os levitas, cantando, se alegrando. E de repente eles anunciaram, na hora que eles trocaram a corneta e gritaram de alegria, porque aquele era o momento que Deus ia dar a vitória. Queridos, ó, dá até arrepio, queridos. Que coisa maravilhosa é quando nós vivemos um momento que fala assim, esse é o meu momento. Esse momento Deus vai me dar a vitória. Daqui a pouco, queridos, aquela celebração, aquela alegria no meio do povo fez com que os muros de Jericó caíssem.
E aquele povo, queridos, entrou para tomar aquela terra alegre. Deixa eu falar um negócio para você. Você já entrou numa batalha triste? Eu já entrei, perdi. Agora deixa eu falar um negócio para você. Você já entrou numa batalha alegre? Já entrei, ganhei. Queridos, dificilmente você vai perder se você entrar numa batalha alegre. Por isso que a palavra de Deus nos leva a sempre trazer alegria. Então por isso que eu falo para você, elimine essa vida triste. Acaba com ela. Acaba com ela. Eu não sei o que está provocando tristeza na sua vida, mas acaba com essa tristeza. Não é? Por que a palavra do Senhor fala para os filhos? Filhos, honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem, para que haja alegria. Tem coisa pior, queridos, numa casa do que um filho que não dá alegria para o pai e para a mãe? Quando você tem um filho que você percebe que só está fazendo besteira, só tomando decisões erradas, vem uma tristeza dentro de casa. Por que a palavra de Deus fala para o filho honrar o pai e a mãe? Para que haja alegria, queridos. Porque se houver alegria, as batalhas serão vencidas. É por isso que o inimigo, ele sempre vai tentar colocar tristeza nas nossas vidas. Mas nós precisamos dar um basta em tudo aquilo que nos entristece. Tudo aquilo que nos entristece. A palavra do Senhor, eu vou ler o Salmo 100. Agora eu vou estar lendo na versão NBV, Felipe. Salmo 100. A partir do verso 1, são 5 versículos, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Diz assim, ó: celebrem com júbilo ao Senhor toda a terra, sirva ao Senhor com alegria. Por que você está triste? Por que você está triste? E eu tenho certeza que o que causou tristeza não foi algo que você fez para servir ao Senhor, foi algo que você fez para servir às suas decisões, viu? Aí diz assim, ó: sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico, saiba que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Sabe, queridos, celebração não é um estilo musical. Nós temos que entender isso. Celebração não é um estilo musical. Por exemplo, você não vai celebrar o Senhor só através da música. Você pode celebrar o Senhor através de uma viagem, através de um presente que você vai dar para uma pessoa, sabe? Tem várias formas de você celebrar o Senhor. O Salmo nos ensina a celebrar com ações de graça. Ontem nós fomos no culto e eu e a minha família, queridos, nós somos muito gratos pela vida da pastora Ana. Porque a pastora Ana, ela profetizou algo que mudou a nossa vida, a minha vida e a vida da minha esposa. E a minha esposa chegou para mim e falou bem assim: Rubens, é um culto de ação de graças, eu estou sentindo no coração de celebrar esse culto dando um presente para a pastora Ana. Falei, você está certíssima, se Deus colocou no seu coração, isso é uma forma de você expressar a sua celebração ao Senhor. Sabe, queridos? E aí ela chegou para mim e falou: eu vou dar o presente, como que você acha que eu dou? Eu falei bem assim: Débora, ela é pastora, honra ela no altar, conta o seu testemunho, fala. Sabe, queridos? E aí minha esposa foi e deu lá um presente para ela. Daqui a pouco recebeu também um presente maravilhoso, uma orquídea linda, saiu de lá toda feliz. Ela falou: poxa, eu achava que eu ia levar o presente e eu saí lá com o presente. É dessa forma que Deus trabalha, queridos. Por isso que nós temos que render as nossas vidas ao Senhor. Por exemplo, queria eu ter o dom de cantar, tocar, para poder louvar ao Senhor. Às vezes eu vejo o pessoal do louvor cantando, me dá vontade, queridos, mas não para aparecer. É porque eu acho tão bonito a pessoa ter uma voz, poder louvar ao Senhor. Eu não gosto daquela que tem muita frescura, sabe? Tem que moiar, tem que fazer o gru-gru-gru e aquele negocinho todo. Não, eu gosto daquela que chega e canta e glória a Deus e aleluia. Porque tem uns cantores aí, né, Sara, que é todo cheio de gru-gru-gru e faz um A, um, blé, bu, sei lá como é que funciona. Não, vamos louvar ao Senhor, vamos nos preparar. Sabe, queridos, então nós temos que entender, queridos, que também não é um momento no culto. Celebração, queridos, presta atenção. Celebração, queridos, é uma resposta que nós damos ao Senhor quando nós entendemos o que Ele fez por nós. Né? Quando não tem aquela pessoa que te ajudou num momento difícil,
e você sempre lembra daquela pessoa, sempre dá um presentinho, você sempre é grato, então é isso, celebração é a resposta. Por exemplo, eu estou aqui alegre, feliz, porque eu sei o que Deus tem feito por mim, e eu sei que um dia eu vou chegar aqui numa idade, com dor, cansado, mas eu quero estar aqui alegre e feliz. Por quê? Porque eu sei o que Deus fez por mim, queridos. Minha vida era para ser interrompida aos 20 anos de idade. Eu não iria conhecer a minha esposa, eu não iria conhecer as minhas filhas, eu não iria conhecer muitas pessoas que eu amo aqui de coração. Então tem como eu ficar triste, queridos? Não tem. Não tem. Por quê? Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez por mim. Então, queridos, quando você celebra o Senhor, você responde para Ele as coisas que Ele tem feito por você. Aí eu pergunto para você, a sua vida tem mostrado isso para Deus? A sua vida tem mostrado a gratidão que você tem por grandes coisas que Deus tem feito por você ou não? Sabe? Quando nós olhamos, queridos, no Antigo Testamento, o povo celebrava livramentos. E no Novo Testamento celebramos o quê? Redenção, graça e vida em Cristo. No Velho Testamento, queridos, eles tinham a presença de Deus, mas eles não tinham um Deus que se entregou por eles. Um Deus que se deu em sacrifício, sabe? E nós temos, então isso é motivo de sobra para nós celebrarmos. Por isso que quem entende a salvação, queridos, não precisa ser empurrado para celebrar, não precisa vir empurrado para a igreja. Eu sou aquele pastor, queridos, que eu não insisto muito não. Eu não insisto para as pessoas virem para a igreja. Eu não insisto. Por quê? Porque na minha cabeça, queridos, eu acho que cada um tem os seus motivos para vir ou não vir, né? Por exemplo, eu tenho motivos de sobra para estar aqui todos os cultos celebrando ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida, e eu tenho certeza que você tem também. Só que você tem que sentir alegria, você não pode vir empurrado. É aquilo que eu sempre falo no domingo, né? Por exemplo, domingo de culto. Aí você vem no primeiro culto, eu vou no primeiro culto porque eu fico livre no domingo. Você quer ficar livre do Deus Todo-Poderoso na sua vida? Eu não quero. Pelo contrário, o culto, queridos, é mais um momento, uma oportunidade que eu tenho para me reunir aos meus irmãos e celebrar o Senhor. Porque na verdade eu vou estar celebrando, falando do Senhor durante todo o domingo. Se eu for almoçar na sua casa, nós vamos falar sobre as coisas de Deus, nós vamos celebrar o Senhor. Agora, que negócio é esse de você vir para um culto para ficar livre? Ou você, eu preciso no culto, porque minha vida está toda bagunçada. Não, você precisa consertar a sua vida. Você precisa tomar a decisão certa na sua vida, você precisa fazer o que é correto. O culto não conserta a vida de ninguém. Sabe, queridos, então nós precisamos compreender isso. Então nós celebramos, queridos, por quê? Porque nós somos um povo remido, quer dizer, nós temos a salvação sem merecer. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos, mas nós temos, então por isso que nós temos que celebrar a Deus. Pastor, mas eu passo muitas lutas. Passa, isso mesmo, passa. Provavelmente você passa luta, por quê? Porque seus pais passaram luta. Vocês passam luta porque fizeram a escolha errada. Só que vamos colocar, vamos ajeitar as coisas, vamos fazer o que é correto. Vamos buscar o Senhor. Eu lembro, queridos, que eu sempre acreditei no casamento, sempre acreditei no casamento. Só que eu não tive uma experiência muito boa de casamento. Tive uma experiência, em um determinado momento da minha vida eu deixei de acreditar em casamento. Só que quando eu voltei a acreditar novamente que Cristo entrou na minha vida, eu comecei a acreditar no processo, eu falei bem assim, eu vou fazer certo. Eu vou fazer da forma correta. Eu vou ser um marido presente. Eu vou ser um pai presente, sabe? Porque eu fico vendo, queridos, quantas pessoas hoje enfrentam dificuldades, assim como eu enfrento, por quê? Porque não tiveram um pai presente. Porque ao invés do pai chegar em casa, brincar com a gente, nos instruir, antes de ir para casa passava no bar, ficava no boteco. Isso é cultural, queridos, da geração que está passando. Só que nós podemos fazer a diferença. Sabe, eu acho bonito, que nem eu estou vendo ali o Hugo com o filho dele no colo, sabe? Isso é bonito. E tem que instruir, tem que puxar a orelha se precisar. Quando fazer alguma coisa bonita, tem que elogiar também. Isso é bonito. E por que eu acho bonito? Porque eu não tive, queridos. Tanto que qualquer filme que eu assisto,
que aparece lá uma cena de pai e filho, mexe comigo. Mexe comigo, por quê? Porque eu não tive aquilo que eu dou para os meus filhos. Eu não tive aquilo que eu dou para as minhas filhas. E eu sei que você não teve também. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. Quando eu me converti, eu conheci um Deus que Ele supriu todas essas minhas necessidades. Um Deus que provou para mim. Ele provou para mim. E se você permitir, Ele pode provar para você também. Que Ele esteve comigo desde o ventre da minha mãe. Que Ele cuidou de mim desde o ventre da minha mãe. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus é esse Deus presente na sua vida também. Sabe, querido, Salmo, nós lemos aqui o 100, o versículo 3 diz: saiba que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E a maior prova de amor que Deus tem por nós, sabe qual que é? É nos dar a liberdade da gente fazer o que a gente quiser com a nossa vida. Nós somos dele, foi Ele que nos fez. Mas se você não quiser servi-lo, Ele dá essa liberdade para você. Por isso que eu costumo dizer que a maior prova de amor que nós podemos dar para uma pessoa é dar a liberdade para a pessoa ser o que ela é. Sabe, queridos? Ser o que ela é. Por exemplo, eu estou casado há 21 anos. Minha esposa não tem que ficar ligando para mim aonde que ela está, o que ela vai fazer. Não, ela tem a liberdade, ela tem a vida dela. Se ela está lá em casa, tem que sair, tem que resolver uma coisa, ela vai e resolve. Não tem que ficar passando um relatório para mim. Por quê? Porque a prova de amor que eu dou para ela é dar essa liberdade para ela. Mesma coisa também. Eu não tenho que ficar ligando para ela e falar: estou aqui, eu vou sair da igreja, mas antes eu vou passar ali para comer um espeto e depois eu vou para casa. Não, queridos. Então nós precisamos entender, sabe? Olha o que a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 6:20. Porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha só o que a palavra de Deus está falando, o apóstolo Paulo doutrinando a igreja de Corinto: vocês foram comprados por um alto preço, não façam com o corpo de vocês aquilo que vocês querem, porque vocês pertencem a Deus. Porque você pertence a Deus, e a gente tem que tomar cuidado, queridos. Tudo aquilo que nós fazemos para nos promover, será que nós estamos fazendo para a glória de Deus? Ou é para você se promover? Quando você coloca uma roupa, você coloca uma roupa para as pessoas perceber ou uma roupa para poder glorificar a Deus? Sabe, eu não quero definir, você determina o tipo de roupa que você usa. Mas se você entender o sacrifício na cruz, você vai perceber que a sua vida é para glorificar o nome dele. Então por isso que eu aconselho você, tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Você quer se casar? Quer ter uma família? Então faça o melhor, escolha a melhor pessoa, sabe, seja a melhor mãe, seja a melhor esposa, esteja disposta a investir. Aí você vai lá: ai pastor, mas é difícil com o marido, com a esposa que eu tenho. Mas você escolheu, ué. É isso que eu falo com a minha filha. Eu falo: minha filha, não escolhe uma pessoa porque é bonitinho não, viu? Escolhe um homem pensando na seguinte coisa: vai ser pai dos seus filhos. Significa o seguinte: vai estar presente na vida deles o tempo todo, né? Então vai ser pai dos seus filhos. Você não está escolhendo a pessoa porque é bonito, porque beleza passa. Aí eu mostro uma foto lá, falo: o papai como era cabeludo, agora não é mais. E eu vou te falar, queridos, eu vi cada lourão do olho azul virar um bagaço em 10 anos, viu? Cuidado com os lourão de olho azul aí, viu? Às vezes a gente fala brincando, querido, mas é sério, as pessoas parecem que escolhem, as pessoas não sei porquê, pela aparência, elas parecem que não pensam que o tempo vai passar, né? Entenda uma coisa: jamais escolha alguém porque você está apaixonado. Escolha alguém que você vai ter facilidade de amar, viu? Aí você fala: pastor, é assim? É assim, queridos, eu aprendi isso com o pastor Orides. Eu tive o privilégio de aprender isso com ele antes de me casar. Por isso que eu falo, queridos, a pessoa que andou com o pastor Orides só quebrou a cara porque quis. Porque o pastor Orides me ensinou tudo isso. O pastor Orides, eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele, eu ainda não estava namorando com a Débora, e ele falou isso para mim. Ele falou bem assim: Rubens, você tem que escolher uma pessoa que tem qualidades que vai levar você a amá-la. Por exemplo, você está servindo a Deus, escolha uma pessoa que sirva a Deus. Por exemplo,
você tem os seus objetivos. Escolha uma pessoa que vai estar junto com você, que vai caminhar com você, porque aí você não vai ter dificuldade de amar essa pessoa. E eu falei, como eu não sou bobo, né? Se o pastor Orides está aí, ele é pastor, ele sabe de alguma coisa. Eu já tive, queridos, já aconselhei pessoas que teve a ousadia de orar a Deus e falar: Senhor, quem o Senhor mandar tá bom, pode até mandar assim, assim, assado. Eu acho que essa pessoa fez a oração alta e Satanás ouviu, queridos. Porque essa pessoa se prendeu num casamento e depois não tem jeito. Você fica marcado. Sabe, queridos? Tá? Então nós celebramos, por quê, queridos? Porque não pertencemos mais ao pecado, nem ao medo e nem ao passado. Por isso que nós celebramos. Nós celebramos, queridos, porque mesmo que nós estejamos sofrendo, passando dificuldade, passando luta, eu e você, nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Sabe, queridos? Então nós temos que parar. Parar com o quê, pastor? Nós temos que parar de celebrar só quando está tudo bem. Nós temos que celebrar constantemente. Constantemente. Pode prestar atenção, todo culto é muito mais fácil levar você a se motivar a chorar do que a se alegrar. Nós temos que mudar isso. Nós temos que parar de chegar no culto já em depressão. Sabe, queridos? Deixa eu falar uma pergunta para você: ficar triste vai resolver o problema seu? Quando você chegar em casa, chegar na igreja chorando, quando você chegar em casa, seu problema vai resolver? Sabe quando seu problema vai se resolver? Quando você tomar uma atitude. Quando você se posicionar. Aí seu problema vai ser resolvido. E não adianta depois falar bem assim: ah, Senhor, o tempo está passando e eu estou perdendo. Isso mesmo, você está perdendo o seu tempo porque você não quer fazer o que você deve fazer. Queridos, nós que servimos as coisas, tem algumas coisas, nós que servimos a Deus, tem coisas que nós devemos fazer. Por exemplo mesmo, você que é pai, você deve ser um pai presente na vida do seu filho. Você não tem que fazer vistas grossas. Se seu filho está envolvido com coisa errada e é pequeno, você tem o dever de tentar fazer de tudo para interromper aquilo. Se seu filho está num namoro que vai levar ele para o buraco, e você, pai e mãe, sabe muito bem disso, porque você tem experiência, pode até ser que você caiu no buraco. Você vai deixar o seu filho cair? Não vai, queridos. Não vai, nós não podemos fazer isso. Celebre, queridos, porque você foi alcançado pela graça de Deus. A celebração, ela revela a nossa identidade espiritual, viu? Se você é uma pessoa que celebra mesmo quando está triste, vem para a igreja mesmo quando está com dor, vem buscar o Senhor, isso mostra para você que você está firme no Senhor, né? Agora você vem buscar a Deus, você vai numa tristeza, numa depressão, que só a graça de Deus, queridos. Aí você fala bem assim: não, pastor, eu vim hoje porque eu preciso de Deus. Eu falei assim: mas sinto muito, mas vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Nós temos que celebrar, queridos, com alegria, não com obrigação. Nós lemos aqui o Salmo 100, versículo 2: sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Por exemplo, você vai servir ao Senhor, você é diácono, diaconisa, você está vindo para a igreja, postura. Eu lembro que minha mãe, ela sempre me ensinou, falou: filho, a forma que você está vestido determina se você está preparado para trabalhar ou não. E ela nunca aceitou. Você tem que ir para o trabalho, filho, com uma camisa bem passada, com uma roupa limpa. Se você não tiver condições de ter uma roupa nova, vá com uma roupa limpa, vá bem arrumado, né? E ela sempre falou: e no dia que você escolher uma esposa, preste atenção nisso, viu? Olha o tipo de roupa que usa, tá bem passadinha, tá bonitinha, tá isso, tá aquilo. Querido, a gente tem que prestar atenção nessas coisinhas. Então é com alegria, se apresentar a Ele com cânticos, com alegria. A palavra de Deus em Filipenses 4:4 nos diz: alegre-se sempre no Senhor. Você está vendo como a palavra de Deus, queridos, ela fala para nós nos alegrarmos. Significa que a alegria, queridos, é uma motivação que tem que vir de dentro para fora. É nós que temos que trazer essa motivação, essa celebração. Não espera Deus fazer com o seu coração ficar alegre. Deus vai tocar no meu coração e eu vou sair sorrindo, pulando. Não, é você que tem que lutar para ser alegre. A Bíblia constantemente ela fala isso.
no seu casamento, na sua casa. Você tem que lutar pela alegria. Sabe, queridos? Romanos 14, 17, todo mundo conhece, diz a respeito do reino de Deus. E o que o reino de Deus é? O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e alegria. Ai, pastor, é porque você não está na idade que eu estou, por isso o senhor fala isso. Mas você já viveu a minha idade. Então quer dizer que não foi bom quando você era novo, você não aproveitou, você não construiu, você não educou seus filhos, você não criou. Né? É lógico, a idade vai passar. E eu falo com Deus todo dia: Senhor, ajude-me a contar os meus dias, para que eu possa entender exatamente a fase que eu estou na minha vida. A gente tem fase, queridos. A gente tem fase que a gente vai namorar. A gente tem fase que a gente vai casar. O problema é que é o seguinte: nós não respeitamos as fases, né? Por exemplo, você vai namorar o resto da vida? Ah, pastor, mas a pessoa não quer casar. Ou então não namora com ele, ou não namora com ela. Por quê? Porque tem uma fase que vai passar, a fase do namoro, e depois vai vir um casamento. Pastor, quanto tempo que é essa fase, queridos? Eu não sei. Mas eu já fui jovem, eu já namorei. E quando eu já namorei com uma data para noivar e para casar. Eu acho que isso é o objetivo da nossa vida. Você entra numa faculdade para ficar lá 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você não tem um objetivo de terminar? Então por que em algumas coisas na sua vida você tem objetivo e outras não? Outras você deixa as pessoas decidir. Nós vivemos num país, queridos, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Você pode escolher uma pessoa que caminha junto com você. A nossa vida, queridos, é uma jornada. Uma jornada para onde? Para o sucesso. Depende de quem que você vai escolher para caminhar com você nessa jornada. Você vai escolher qualquer pessoa para caminhar com você para essa jornada de sucesso? Escolha pessoas que estejam dispostos a celebrar. Por quê? Porque a alegria, queridos, ela não vem da circunstância. A alegria, ela vem do Espírito Santo. Porque o reino de Deus é alegria. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Quando você recebe a Deus, quando você tem o Espírito Santo, você vai ser uma pessoa justa, você vai ter paz nas suas escolhas e você vai ter alegria no seu coração. Pastor, eu não tenho alegria. Você precisa buscar Deus. Porque a alegria, ela vem, queridos. A alegria, ela vem. Eu lembro quando eu me converti, queridos, e eu recebi o batismo do Espírito Santo. Queridos, eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem para ir para a igreja. Mas era uma alegria sobrenatural. Quando não tinha dinheiro, eu ia de a pé. Ah, não tem dinheiro por ônibus. Glória a Deus, aleluia. E não é por isso que nós estamos aqui alegres. Vamos de a pé. Sabe, queridos? Então nós não devemos deixar uma circunstância determinar se nós somos alegria ou não. Então, para isso acontecer, se você é uma pessoa alegre, primeiro, você serve a Deus sem peso nenhum. Se o seu ministério está pesado para você, um exemplo, você faz parte do ministério de louvor e está pesado para você, tem algum problema. Não pode, queridos, ter peso. Não pode ter peso. Nós temos que aprender, queridos, a trocar a reclamação pela gratidão. Quando que você troca a reclamação pela gratidão? Quando você reconhece: fiz besteira, tomei as decisões erradas, Deus me perdoa, mas eu quero mudar a minha vida, e a partir de hoje eu vou ficar alegre. Não importa o que acontecer. Quem mandou tomar a decisão errada? Né? O pastor pregou, estou na igreja desde criancinha, escuto a palavra de Deus, mas só fiz besteira na minha vida. Tomei decisão errada para tudo. Vou começar a tomar a decisão certa. Comece a tomar a decisão certa hoje, queridos. Para! É que nem aquele pai que vê o filho sofrendo e fala: filho, você só toma decisão errada, para de sofrer, comece a fazer o que é correto. É Deus falando isso pra gente: para de sofrer, comece a fazer o que é correto. A palavra de Deus mesmo diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Para de reclamar. Para de chorar pelo leite que derramou. Comece a edificar a sua casa. Pastor, mas está tudo destruído. Começa do jeito que está. Comece a edificar.
Sabe, começa com uma boa faxina, faz uma pintura, sei lá, faz alguma coisa. Mas edifica a sua casa, torne a sua casa um lugar mais agradável. Sabe, queridos? Por quê? Porque a celebração, queridos, é um testemunho vivo. Você acha que a pessoa vai olhar para a sua vida? Você só vive reclamando, murmurando, triste. É um derrotado. Quem vai querer ir na igreja onde você vai? Ninguém. Fala, misericórdia, se essa pessoa é assim, imagina como é. Na igreja dela lá é só choro nos cultos. Na hora que o pastor pega o microfone, está todo mundo chorando. Eu não gosto, queridos. Vou ser sincero para você, não gosto. Não gosto. Não gosto. Já aconteceu de eu ir para o culto. Já aconteceu de eu estar triste, desanimado e sair do culto mais triste ainda. Sabe, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que sofreu muito. Eu sei que tem marcas na sua vida, assim como tem na minha vida. Feridas que dificilmente vai cicatrizar. Mas eu creio que você tem motivo para celebrar. Eu creio que você tem motivo para se alegrar. E é aí que você tem que buscar força. Porque não adianta, essas marcas vão ficar. É que nem um pecado. Às vezes você está colhendo porque você pecou e isso te dá tristeza, mas, poxa vida, não tem como voltar atrás. Então vamos começar a fazer as coisas certas. Vamos começar daqui para frente, vamos zerar com Deus. Vamos sair daqui disposto a dar um basta nas coisas que estão nos prendendo, sem medo. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, queridos. Eu chegar e falar, não, esse trabalho está sendo um atraso de vida para mim. Eu, pela fé, eu vou tirar isso da minha vida. Queridos, impressionante, queridos. Quando eu pensei, tomei a decisão, antes de eu tomar a decisão, Deus abriu outra porta para mim. Mas por quê? Porque Deus sabia da convicção que estava no meu coração, de poder tomar aquela decisão. E é isso que nós temos que fazer, queridos. A palavra de Deus, ela nos diz, celebre com júbilo ao Senhor toda a terra. Se Deus pede para nós nos celebrar, é porque celebração é um testemunho, queridos. Sabe? E nós temos também lá no Novo Testamento, Hebreus 13:15 diz, oferecemos continuamente a Deus o sacrifício de louvor. Sabe? Celebração, querido, não é silêncio constrangido. É declaração pública de quem é Deus. O jeito que você é lá fora, você declara se você tem Deus ou não na sua vida. Como que você é lá fora, no seu trabalho, na escola onde você estuda, como que você é? Então celebre, queridos, mesmo quando a luta ainda não acabou. Sua celebração, sabia que a sua celebração fortalece outras pessoas? Quando você está feliz, já percebeu que você contagia outras pessoas? Principalmente você que trabalha com o público, é impressionante. Aquele dia que você vai para baixo parece que nada dá certo, mas quando você está feliz é impressionante como você alcança a vitória, Então se você tem um negócio, que você trabalhe com pessoas, você quer ter sucesso no seu negócio, esteja disposto a celebrar a Deus todos os dias. Porque tem pessoas que têm tendência à depressão. Pastor, quais são as pessoas que têm tendência à depressão? Está sempre assim, com o semblante caído, sempre triste, desanimado, parece que está com peso. Não, coloca esse corpo reto aí, coloca um sorriso nessa cara e vamos para a luta. Pastor, eu não tenho motivo. Tem sim, você tem motivo. O Senhor é contigo, o Senhor te salvou. Jesus morreu na cruz por você, sim. Você tem motivo, você está de pé, você está vivo ainda, você ainda pode sair para trabalhar. Então nós temos motivos, queridos, nós temos motivos para isso, sabe? Uma igreja, queridos, que celebra atrai a presença de Deus, viu? Então por isso que a nossa igreja, queridos, nós constantemente estamos fazendo festa, estamos celebrando. Por quê? Porque é isso que nós temos que fazer, queridos. Por isso que eu pego aqui os homens aqui toda quarta-feira, vamos fazer festa, vamos conversar, vamos animar, porque a gente sabe que não é fácil, e tem que começar a fazer festa dentro de casa também. Estou dando risada aqui que minha esposa esses dias puxou minha orelha aí. Eu estou evitando de falar uns negócios que eu estava falando aí, queridos.
Mas a gente tem que celebrar, ué, tem que fazer festa, né, queridos? Às vezes não dá para você, não tem possibilidade, mas se tem possibilidade, faça festa, porque amanhã pode ser que não tenha, né? Pode ser que não tenha. E eu vou falar um negócio para você, queridos, eu aproveito as oportunidades. Por quê? Porque eu já vivi sem ter oportunidade de fazer festa, queridos. Eu vivi situações na minha vida, queridos, a qual foi anos de depressão dentro da minha casa. Eu sei o que é uma casa triste, uma casa sem celebração, sem festa. Então por isso quando eu chego em casa, querido, já pega a pequenininha, jogo pro céu, dá risada, brinco, joga ela na cama, pula em cima dela e ela racha o bico, porque daqui uns dias ela vai crescer, eu não vou conseguir fazer isso, né? Queridos, entenda uma coisa, a maior celebração nossa não é os louvores que nós cantamos aqui, não é o volume da música. A maior celebração, queridos, é um som que uma vida transformada em Jesus Cristo emite. Que som que a sua vida está transmitindo aí fora? Sabe? Celebramos, queridos, porque a cruz nos perdoou, o túmulo está vazio e Cristo vive. E nós vivemos nele e para ele. Sabe, queridos? A palavra de Deus em Atos 13:52 diz: e todos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Onde há celebração verdadeira, queridos, há presença de Deus. E onde há presença de Deus, tudo muda. O ambiente muda. Às vezes você fala bem assim, pastor, mas lá em casa eu não tenho alegria. Dá um jeito de trazer a presença de Deus para dentro de casa. Fala, Senhor, nem que eu tenha que morrer e nascer de novo, mas eu quero trazer alegria para dentro da minha casa. Nem que eu morra e tenha que nascer de novo, mas eu quero trazer alegria para dentro da minha casa. Sabe, queridos, onde o ambiente muda, queridos, vidas são restauradas. Você quer restaurar a vida da sua família, dos seus filhos? Celebre dentro da sua casa, mude o ambiente do seu lar, mude o ambiente da sua casa. Por quê, queridos? Porque Deus não quer ouvir só a gente cantando. É lógico que louvar a Deus é maravilhoso, é bom demais. Mas Deus, Ele não quer só ouvir a gente cantando, queridos. Ele quer ver o nosso coração celebrando. Sabe? Senhor, eu estou triste porque eu vou tomar uma decisão. Mas mesmo assim eu vou celebrar, porque eu tenho certeza que essa decisão vai abrir portas para o Senhor agir de uma forma sobrenatural na minha vida. Sabe? Se você foi alcançado pela graça, você foi perdoado, você foi transformado, celebra. Celebra. Sabe, queridos? Porque quem entende, queridos, o que Cristo fez por nós, não tem como ficar calado. Não tem como ficar calado. Não tem como ficar calado. Tem duas coisas, queridos, que trouxe alegria para a minha vida. E são duas coisas que eu faço questão que todo mundo fica sabendo. Primeira coisa, queridos, Jesus. Aonde eu vou, eu faço questão todo mundo ficar sabendo que a minha vida é de Jesus. E a segunda coisa, queridos, meu casamento. Aonde eu vou, eu faço questão que todos fiquem sabendo que eu sou um homem casado. Sabe, queridos, por quê? Porque essas duas escolhas que eu fiz na minha vida transformou por inteiro. Então celebre, queridos. Pode ser que seja difícil devido ao momento que você está enfrentando, mas a partir do momento que você começar a tomar as decisões e celebrar, você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Amém? Se coloque de pé, quero orar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter mais 2 terças, né, Dani? Nós vamos ter a próxima terça. E a última vai ser os jovens aí. Vamos ver o que os jovens vão fazer aí na última aí, viu? Na última eu já falei para eles que eu não vou subir aqui nem para ministrar, viu? Então, a última, né, Dani? Que é só os jovens, não pode parar 1 minuto. Ai deles se escolher uma musiquinha que é di lá, não. É, vai ter que colocar essa bateria aí, ó, para funcionar, viu? E as meninas dançando também, uai. Né, Clarinha? Tem que dançar aqui o tempo todo. É, o Kleber tá dançando aqui no altar aqui, ó.
Não é, Cleber? Você está dançando aqui também. Amém, queridos? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Sério mesmo, queridos. Sério mesmo. Vamos nos esforçar para celebrar? Vamos nos esforçar. Primeiro, eu vou falar algo para você. É algo que Deus está colocando no meu coração. Eu não quero que você se esforce para trazer alegria para dentro da igreja, não. Eu quero que você se esforce para trazer alegria para dentro da sua casa. Para dentro da sua casa. Sabe, queridos? Porque eu vou falar um negócio para você. O lugar mais difícil da gente levar alegria é para dentro de casa. Porque dentro de casa a gente tem a liberdade de ser o que a gente é. E por isso que a gente é essa pessoa chata. Que o nosso cônjuge merece um troféu para nos suportar. Sabe? Então é dentro de casa, é com os nossos filhos, é com os nosso cônjuge, é com os nossos pais. Sabe, eu vou dar um desafio para os filhos aqui. Cadê? Provavelmente os pais aí têm alguma atitude que os filhos estão fazendo que está causando tristeza, não tem? Imagina o Manuel lá, o Manuel tem as filhas dele lá, né? Deve ter alguma coisinha lá que está causando tristeza, né? Então você como filho, você sabe disso. Você sabe que isso deixa o seu pai triste. Saia daqui disposto a falar bem assim: hoje eu vou dar alegria para o meu pai e para minha mãe. Né, Monique? Quando for colocar gasolina no carro do pai, fala: hoje eu vou dar alegria no carro do meu pai. Não vou colocar só R$50 não, vou mandar encher o tanque. Pai, pode encher o tanque. E de gasolina, não é álcool não. Amém, queridos? Tome atitudes que tragam alegria para dentro da sua casa. Chega de tristeza dentro do nosso lar. Quando eu me converti, queridos, eu fiz um voto com Deus. Quando eu descobri que eu tinha que honrar o meu pai e a minha mãe, eu tomei uma decisão. Eu falei: eu não vou tomar nenhuma decisão que entristeça o coração dos meus pais. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E até hoje eu luto para manter esse voto de pé. Porque não é porque minha mãe partiu que eu não vou continuar honrando. Sim, vou continuar honrando, vou continuar tomando decisões que honrem. Por exemplo, uma coisa que minha mãe sempre pediu para mim, falou: filho, nunca deixe seu nome ficar sujo. Nunca devo nada para ninguém. Então eu sei que se eu quero honrar minha mãe e meu pai, eu não posso ficar devendo nada para ninguém. Eu não posso ter o nome sujo. E nunca, queridos, tive o meu nome sujo. Sabe? Então eu fico muito feliz disso. Então você tem o seu pai, tem sua mãe. Às vezes você não tem o seu pai, tem sua mãe, mas você sabe o que você deve fazer para poder honrá-los. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este culto maravilhoso na tua presença, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve aos nossos lares, debaixo da tua paz, da tua segurança, ó Pai. E eu peço a ti, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e que o Senhor nos mostre, Senhor, as decisões que nós devemos tomar, Senhor, para que haja alegria dentro da nossa casa, ó Pai, e que possamos te servir, Senhor, a partir de hoje, Senhor, da forma que o Senhor quer, ó Deus, com alegria, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a vencer toda a tristeza, Pai. Nos ajude, Senhor, a tomar decisões com sabedoria, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz, em nome de Jesus.